Cuidado que há um castelo de cartas hoje aqui na mesa de jogo do Fora do Baralho. Pelo menos estamos a imaginá-lo aqui. Será a metáfora possível para este terceiro governo de António Costa, que quebra um recorde. Pelo menos nos últimos 7 anos, a Secretária de Estado da Agricultura aguentou-se pouco mais de 24 horas no lugar e foi, na prática, demitida por Marcelo Rebelo de Sousa. Crise política em contínuo, mudanças na relação entre o Presidente e o Primeiro-Ministro. É a jogada da semana que promete na segunda parte. Para já, Susana Peralta, Luísa Guiar Conraria, Jorge Fernandes e João Marcos de Almeida, as vossas escolhas de naipes, e a primeira carta é de ouros. Vamos começar com ouros, Jorge, para Bento XVI, que morreu no último dia de 2022, o Papa Emérito. Sim, ouros absolutamente genuínos, um Papa que foi tão mal amado em vida, mas que foi um gigante intelectual, cuja obra eu, que sou um mero mortal, nem me atrevo a falar da sua densidade e complexidade. Ele, pelos vistos, também era. Pois, aparentemente sim. Eu por acaso estava a comentar isso outro dia, que no final todos terminamos empalhados dentro de 4 tábuas, não é? Seja Papa ou seja um pobre na rua. Enfim, mas eu li apenas um livro dele e pareceu-me uma coisa absolutamente superior, o casamento da razão cartesiana e da fé, e a capacidade que ele tinha de interpretar os dogmas católicos à luz da razão, não havendo aí qualquer conflito. Mas o meu elogio é mesmo para o seu papado. Ao contrário do mito popular que vê João Paulo II e Francisco como grandes papas, eu acho que Ratzinger teve provavelmente um dos papados mais consequentes, enfim, dos últimos 100 anos, por aí. Aliás, ele participou ainda muito jovem no Concílio Vaticano II, nos anos 60, na altura ainda como teólogo, ainda sem, enfim, sem qualquer tipo de poder que viria até mais tarde, mas depois de décadas em que João Paulo II trabalhou muito, afincadamente, e usou muito dinheiro com os setores mais reacionários da Igreja para esconder os crimes da pedofilia, foi Ratzinger que permitiu que a verdade sobre isso viesse ao de cima, não só sobre a pedofilia, sobre os escândalos financeiros do Banco do Vaticano, como devem estar recordados. E isto foi em 2005, deixem-me recordar. Portanto, não é 2023, onde estamos num clima completamente diferente, muito mais aberto, felizmente, e muito mais pronto para receber e para acreditar neste tipo de vítimas e com sensibilidade para este tipo de problemas. A capacidade que, na altura, em 2005, a Igreja ainda tinha uma certa capacidade, se quisesse, para esconder os escândalos em muitíssimo maior grau. E ele escolheu o caminho, diferentemente de João Paulo II, de mostrar e de realmente começar a fazer uma limpeza, a limpeza possível, que já se sabe que uma instituição é sempre muito difícil de limpar completamente, isso não aconteceu, mas ele escolheu este caminho e naturalmente estes escândalos marcaram o seu papado, quer dizer, a maior parte das pessoas associa o papado do Bento XVI a este tipo de escândalos precisamente porque ele, no fundo, permitiu que eles acontecessem, assumiu as culpas, estava à frente da Igreja naquela altura, deu a cara por isso e, por último, na minha opinião, teve uma grandeza monumental no gesto de desprendimento de poder, que é uma coisa muito rara, sempre foi, mas quer dizer, nos tempos que correm e continua a ser, e teve a grandeza de decidir sair em 2013. Na altura faltavam ainda 10 anos de vida, como vimos agora, praticamente, e mostrou que apenas alguns escolhidos podem estar à frente das instituições terrenas. Jorge, Olha, mas desculpa lá, Jorge, mas quando é que ele culpou a Revolução Sexual dos anos 60, de maio de 68 e por aí fora? Ele culpou os abusos sexuais da Igreja por isso, não era já Papa? Sinceramente, essa frase específica eu não sei mesmo. Os padrões vinculados à sexualidade colapsaram completamente nos anos 60. Essa é uma explicação para os abusos da Igreja Católica. Porque toda a gente sabe que só surgem depois dos anos 60, Luís, já agora, não é? Não podemos esquecer-nos desse detalhe importante. Acho que no início o João chamou-te a atenção que ele era uma pessoa bastante terrena e mortal, e acho que o endeusamento que estás a fazer dele não faz sentido. Pois, eu queria trunfar, posso trunfar? Eu deixo registro que eu assisto quase tudo o que o Jorge disse, porque acho que o Jorge, no cômputo geral, tem razão. Eu queria falar sobre isto também, juntar-me ao tema que o Luís levantou aqui. Há um relatório alemão que mostra o encobrimento que o agora Papa defunto, mas na altura arcebispo na Alemanha,
que ele fez o encobrimento a casos de abuso sexual e portanto, isso é um relatório escrito, portanto, resulta de uma investigação, enfim, não é um diz que disse. E esta semana, no New York Times, entrevistaram uma pessoa que foi vítima de um padre pedófilo que Bento XVI, na altura arcebispo na Alemanha, teria tido, enfim, tinha em todo o caso era um superior hierárquico desse padre, teve uma reunião com ele quando houve relatos de abusos e depois diz que aparentemente terá dito que não se tinha percebido bem da situação, enfim, que é o que dizem todos os encobridores da Igreja, e colocou-o noutra diocese. E nessa diocese este Papa acabou por abusar repetidamente de um senhor alemão, Andreas Speer, que tinha 12 anos na altura e que é entrevistado esta semana pelo New York Times. E ele diz, isto parece-me tudo tão pesado, e ele diz o jornalista, enquanto fuma cigarros, em frente à casa onde foi abusado, que é exatamente muito perto da cidade, da igreja, da aldeia onde este padre terá sido colocado. E esta pessoa foi uma pessoa, ele diz, o abuso sexual de que eu fui vítima levou-o por uma estrada de droga e prisão. Enquanto o arcebispo Ratzinger subiu ao mais alto poder da Igreja Católica e agora está ali em Roma a ser endeusado por todos. E, portanto, eu acho que esse endeusamento, como diz o Luís, talvez tenhamos que ter aqui algum cuidado, porque ele não foi perfeito e ele tem imensos... Eu acho que o ponto que a Susana está a fazer no armário ilustra precisamente aquilo que eu disse. Quando o Ratzinger era, arcebispo, quem era Papa, precisamente, era João Paulo II. Bem, a Igreja é uma coisa hierárquica, como sabemos. E eu não estou a dizer que Ratzinger teve um papado. Mas foi ele quem encobriu, caramba. Certo, mas quer dizer, mas aquilo... Eu não sei quem encontra uma carta dele para o Papa a dizer, olha, fui eu quem encobri isto. Sim, claro. E ele mentiu, ele mentiu, porque ele numa primeira fase disse que não tinha estado reunido com este padre que depois deslocou para outra diocese, que é a estratégia típica dos encobridores. Claro. Primeiro disse que não tinha estado reunido e depois, há um ano atrás, veio dizer que afinal se tinha reunido. Portanto, quer dizer, enfim, tão santo, uma pessoa tão superior intelectual e moralmente, custa-me um bocadinho. Superioridade intelectual, eu concordo. Superioridade intelectual. Isso eu não sei que eu nunca li livro nenhum dele, contrariamente ao Jorge. Isso nem se discute, quer dizer, isto estava um tema para toda uma segunda parte, mas não temos tempo. Está num patamar indiscutível. Não, claro. Mas só para termino em 5 segundos. Eu concordo, é evidente que ele, quando era mais novo, participou digamos, no movimento clássico da Igreja, que foi muito bem retratado, por exemplo, no filme No Spotlight, de troca de padres como mecanismo de tentar, enfim, esconder o que se passava. Agora, quando realmente chegou ao poder máximo, e aliás, esse artigo do New York Times que tu citaste, Susana, diz isso claramente, quando chegou ao poder máximo, de facto, deixou que as coisas viessem ao de cima e deixou que se tentasse fazer alguma mudança. Isso para mim tem que contar para alguma coisa. E o que veio agora ao de cima é uma guerra aberta mesmo, entre sindicatos de professores e Ministro da Educação. São as tuas espadas, Luís, a propósito disto, no que toca aqui particularmente à contratação de docentes pelas escolas. E as espadas são para os professores e para os sindicatos, mas aqui queria deixar bem claro que muitas vezes uma pessoa fala dos sindicatos como se os professores não os apoiassem e como se eles até atuassem de certa forma contra a vontade dos docentes. Neste caso, claramente, com todos os professores que eu falo, todos eles estão de acordo com os sindicatos nisto e, portanto, as espadas vão para os sindicatos e para os professores e também para o Ministro por ter cedido. E estou a falar nas declarações já esta semana do Ministro da Educação que indicam que o Governo vai recuar na ideia de descentralizar a contratação de professores. Eu acho extraordinário como é que não conseguem entender que é impossível acabar com um sistema em que as pessoas andam com a casa às costas, de ano para ano, enquanto se mantiver um sistema centralizado, onde num palácio qualquer, não interessa se é em Lisboa, neste caso é em Lisboa, mas podia não ser, se faz a alocação de professores pelo país inteiro, com concursos que são nacionais. Quer dizer, é evidente que enquanto isto não mudar, não muda a ideia de um professor que vai para uma escola de uma terra afastada de sua casa, com a ideia de rapidamente voltar ao seu ponto de origem. Quer dizer, se isto fosse assim nas universidades, na altura em que eu entrei na universidade, eu quando vim para o Minho, eu vim de Lisboa para o Minho e tinha ido de Coimbra para Lisboa.
Lisboa. Se o sistema fosse semelhante nas universidades, eu teria vindo para o Minho e, claro, no ano a seguir ou 2 anos depois, estava a concorrer a todas as universidades do país com a ideia de voltar para Coimbra ou para Lisboa, que era de onde eu tinha vindo. Não pode ser, quer dizer, tem mesmo de se descentralizar, de forma que a pessoa, quando vai para lá trabalhar, muda a sua cabeça e tem noção de que vai trabalhar para aquele sítio. E isto é a única forma de dar estabilidade ao corpo docente e lamento muito que os sindicatos e os professores estejam a fazer isto. E acho que isto vai ter um efeito muito perverso, que é nós neste momento já estamos numa situação em que os melhores alunos, quase todos, preferem, pelo menos quem tem posses para isso, prefere ir para as escolas privadas. São as que garantem melhores notas, são as que têm professores que não faltam, que não ficam um ano inteiro sem uma disciplina. Portanto, cada vez mais os bons alunos só querem ir para as escolas privadas e só não vai quem não pode. E vamos entrar numa situação em que também os professores jovens, numa altura em que estamos a assistir uma forte renovação do quadro docente, em que também os professores jovens vão preferir ir para as escolas privadas. Porque, apesar de tudo, mais vale ir para uma escola privada na minha cidade, que me dá alguma estabilidade, do que estar a concorrer e saber que tenho 20 ou 25 anos ou 30 anos pela frente, em que vou andar com a casa às costas de ano para ano. E que isto é uma coisa perfeitamente absurda. Quem tem familiares que trabalham no ensino e que têm filhos 5, 6, 7 anos e que no fim de agosto não sabem onde é que vão estar e, portanto, não sabem em que escola é que vão inscrever o filho, quer dizer, percebe que isto é tudo uma maluqueira. E acho que é incrível que aqui a força de bloqueio sejam os sindicatos e os professores. A Susana Peralta estava aqui a acenar com a cabeça, portanto, assiste o Luís Aguiar Conraria e agora são as tuas copas, Susana, para o Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, que disse e fez mesmo isto: o tempo do Sr. Berardo acabou. Pronto, assim, as minhas copas são para finalmente termos tirado o nome de João Berardo, um empresário com problemas com a justiça, que deve 1.000 milhões de euros aproximadamente aos bancos e que esteve envolvido em tantas histórias mal contadas do nosso sistema financeiro. E que tem de resto uma parte da sua coleção de arte arrestada e, portanto, ter o nome dele nas paredes daquele edifício verdadeiramente icónico do nosso país e da nossa capital, como uma espécie de glorificação de uma pessoa que não merece ser glorificada, quanto a mim, certamente não pelos poderes públicos, era uma coisa que a mim me causava sempre uma certa urticária. E pronto, como é sabido, eu tenho família no chamado estrangeiro e cada vez que cá vinha, realmente, aquela coleção fantástica e aquele senhor, e eu ficava sempre muito irritada porque não queria ser desagradável com os amigos que vêm cá e sobretudo com a família e ao mesmo tempo aquela permanente glorificação que, apesar de tudo, é preciso ter consciência, o nome do Berardo ali dava essa glorificação e dava-lhe essa projeção inclusivamente internacional, e isso é mau. Agora, não é verdade que o tempo do Sr. Berardo acabou, de maneira nenhuma. O Sr. Berardo, que eu saiba, continua a viver uma vida bastante faustosa e continua a ter museus, e eu não sei, por isso tem o Museu de Arte Deco em Lisboa, tem aquele jardim das estátuas ali no Concelho do Bom Barral. No que toca ao CCB acabou. No que toca ao CCB acabou. E eu não sei, devo confessar que não conheço os detalhes relativos a todos estes museus e se tem ou não tem a participação do setor público, mas pelo menos em Estremoz há um museu que é uma colaboração com a Câmara Municipal de Estremoz, e o Turismo do Centro de Portugal, ainda agora estava aqui no site, vende o Jardim das Estátuas e, portanto, quer dizer, continua a haver muito trabalho feito pelas nossas instituições públicas de uma maneira geral em favor da glória do Sr. Berardo, e desse ponto de vista acho que Pedro Adão e Silva ainda tem um caminho para fazer, mas eu estou contente que tenham tirado o nome dele da parede do CCB. O Luís Aguiar Conraria quer trunfar-te. Mais um trunfo. Sim, mas aqui é um trunfo. Quer dizer, eu concordo com tudo o que a Susana disse, evidentemente. Portanto, então, que trunfo é que é, Luís? O trunfo não é tanto. O trunfo não é tanto para a mudança de nome, eu concordo. O trunfo é para as prioridades do Ministério da Cultura. Quer dizer, e eu não consigo desligar isto do facto que no mesmo dia em que isto foi anunciado, ou um dia depois em que isto foi anunciado, as muralhas de Valença, aqui ao meu lado, foram abaixo com a chuva. E o que nós tivemos foi uma visita da Ministra da Coesão, que é... Eu tenho dificuldades em comentar porque ela foi minha professora, mas pronto, que é aquilo que nós sabemos, que veio cá basicamente fazer aquilo que tinha feito antes com o Pedro Nuno Santos, que veio dar um abraço a estas pessoas. Veio dar um abraço a estas pessoas. Mas impôs as responsabilidades para a Câmara, não é?
Não é que nem sequer fazia, é que não fazia a mínima ideia do que estava a falar. Diz que o património é nacional, mas que são as câmaras que o têm, e depois há ali um assessor ao lado a dizer, olha que isto é só, as câmaras só são responsáveis pela limpeza, e depois, é só pela limpeza, e depois estavam ali a discutir quais é que eram as competências, e depois falam em fundos de emergência municipal, quer dizer, e desculpem lá, no mesmo dia em que se anuncia o bilionésimo museu em Lisboa, temos muralhas históricas importantíssimas e lindíssimas, ainda por cima, que eram candidatas a património da humanidade, e o governo simplesmente desliga disso e dá importância a mais um museu em Lisboa. E acho que isto é o centralismo no seu pior. Daí o teu trunfo. Sobram aqui paus para ti, João Marcos de Almeida, a carta que escolheste para Lula da Silva, porque convidou José Sócrates para a tomada de posse como novo presidente do Brasil. Exato. E pego no que disse a Susana em relação ao Berardo. Porquê é que ele tem estas dívidas todas? Berardo foi basicamente um dos grandes empresários dos anos de Sócrates. Vamos lembrar como é que parte das dívidas de Berardo aconteceram. A Caixa Geral de Depósitos dava empréstimos a Berardo, Caixa Geral de Depósitos, em que na administração estavam Santos Ferreira e Armando Vara, escolhidos pelo primeiro-ministro da altura, por Sócrates, que, como se lembram, demitiu o ministro das Finanças da altura porque ele não aceitou escolher essas pessoas para a Caixa Geral de Depósitos. Portanto, a Caixa emprestou centenas de milhões de euros a Berardo para comprar ações do BCP, para depois Berardo, como um grande acionista do BCP, votar de acordo com as pretensões do governo, que colocou depois a administração que estava na Caixa, que tinha emprestado dinheiro a Berardo, na administração do BCP. Lembram? Santos Ferreira e Armando Vara emprestaram dinheiro a Berardo, Berardo comprou ações do BCP, e depois, como acionista, Berardo votou a favor de Santos Ferreira e Armando Vara irem para o BCP. Portanto, isto eram os anos de Sócrates. E daí a fortuna de Berardo. Quer dizer, que assim qualquer pessoa faz fortuna. Qualquer pessoa em Portugal faz fortuna se tiver um primeiro-ministro a dizer à Caixa, emprestem dinheiro a esse senhor ou a essa senhora. E o ponto de encontro aqui e o Sócrates ponto é que isto exemplifica o que foram os anos Sócrates. E Lula, além de, quer dizer, que aparentemente porta-se de um modo arrogante, se fosse Bolsonaro a tratar Portugal e o sistema judicial português desta maneira, muitos em Portugal tinham criticado Bolsonaro, porque isto é uma falta de respeito. Sócrates está a ser erguido, continua a ser investigado, está à espera de ir a julgamento. Que Lula seja amigo de Sócrates, ninguém tem nada a ver com isso. Se o Lula quiser dar uma festa privada, convidar Sócrates para ir jantar, para ir a um churrasco ao Brasil, ótimo. Ninguém tem nada a ver com isso. Agora, para as cerimónias oficiais, convidar uma pessoa que não representa o Estado português, que tem problemas com a justiça em Portugal, é uma arrogância enorme e é uma falta de respeito de Lula perante o Estado português e a justiça portuguesa. Daí os teus paus. Estão os naipes distribuídos nesta primeira parte e já a seguir vamos voltar ao castelo de cartas do Governo. Jogada da semana, temos o Governo empilhado cada vez mais num castelo de cartas. Está só à espera de um sopro para se desmoronar? Eu acho que não é um problema nem jurídico, nem, para já, ético. A questão é, politicamente, é evidente que é um peso político negativo. Estamos a ver Marcelo Rebelo de Sousa a soprar para este castelo de cartas. Será que estamos a ver? António Costa está sempre a dizer à política o que é da política, à justiça o que é da justiça. Jorge Fernandes, o Presidente, frisou aqui que politicamente também há consequências. Isso é um mantra clássico do Partido Socialista, que foi levado ao paroxismo por José Sócrates, a ideia de que essa divisão estrita entre a política e a justiça, que deve existir, claro, mas a responsabilização política e ética nunca pode deixar de existir. Quer dizer, o Partido Socialista tem esta ideia, ou tenta montar uma ideia de que apenas responsabilização judicial, com acusação é que deve ser responsabilizado. E é evidentemente mentira. António Costa tem que ter consequências políticas, tem que retirar consequências políticas dos casos que tem no seu governo, não é? António Costa, eu acho interessante
a mudança que se operou na relação entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, no equilíbrio de forças, com a maioria absoluta, parecia que o mandato de Marcelo Rebelo de Sousa se tinha esvaziado. No entanto, esta fragilização evidente do governo, pelo menos nesta fase, colocou o Presidente naquele que é, na minha opinião, muito provavelmente o momento mais poderoso do seu mandato. Aliás, o recado que hoje aparece no Expresso, que foi enviado pela inevitável Ângela Silva, é bem claro a esse respeito. Se António Costa não puser a casa em ordem no espaço de um ano, enfim, nos próximos meses, Marcelo poderá ter tentações em utilizar aquilo que comumente se chama a bomba atómica. E este poder, de resto, é bem visível ontem, quando Marcelo Rebelo de Sousa, na prática, demitiu a secretária de Estado em direto na televisão e mostrou que não tinha quaisquer condições para permanecer no lugar. Infelizmente, a secretária de Estado é apenas mais uma na longa lista que o PS tem e, infelizmente, a cultura política do PS, de José Sócrates, aparentemente está outra vez viva e recomenda-se. Uma secretária de Estado que nem aqueceu o lugar, ficou apenas 26 horas no cargo, mas João Marcos de Almeida, esta máxima de António Costa já não colhe para Marcelo Rebelo de Sousa. Não, mas é preciso lembrar, e aqui eu acho que Marcelo esteve bem e teve razão, porque António Costa provocou Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo tinha que reagir. Marcelo fez um discurso no Ano Novo a dizer, a propósito das demissões entre o Natal e o Ano Novo, de Pedro Nuno Santos e dos secretários de Estado, a dizer que a partir de agora o governo tinha que ter muito cuidado com as nomeações e nomear pessoas que não estivessem envolvidas neste tipo de problemas. Ora, António Costa, a primeira nomeação que faz a seguir ao Ano Novo, vai escolher uma secretária de Estado que está envolvida neste tipo de problemas. Portanto, António Costa basicamente mostrou que ignorou completamente o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, se Marcelo Rebelo de Sousa não tivesse reagido, dava uma imagem de uma enorme fraqueza política. Ao reagir, mostrou que é para levar a sério o aviso que ele fez no discurso de Ano Novo e que António Costa tem mesmo que o levar a sério, porque se não levar a sério, Marcelo reage. E depois António Costa no Parlamento disse uma coisa verdadeiramente extraordinária. Ontem foi um dia espantoso. António Costa disse uma coisa extraordinária. Sim, mas ontem conseguiu ultrapassar muitos outros. Que basicamente disse que as nomeações dos novos membros do governo, a partir de agora, deveriam ter um processo que seria assim, uma espécie de uma codecisão entre São Bento e Belém. O circuito de não, escrutínio. É uma codecisão entre São Bento e Belém. E Marcelo respondeu com uma resposta muito dura, em que disse claramente, quer dizer, o Presidente da República não pode formar governo porque senão passamos para um sistema presidencial. O que também é um aviso. É uma frase dura, mas que António Costa se pôs a jeito. É extraordinário. Então agora António Costa precisa de Marcelo Rebelo de Sousa para escolher os membros do seu governo. Precisa de Marcelo. Nós sabemos que António Costa nunca repara em nada de estranho. Aliás, hoje percebe-se perfeitamente como é que ele nunca reparou que havia coisas estranhas com Sócrates. Porque ele nunca repara em nada. Nunca vê nada. Portanto, precisa que Marcelo o ajude a ver as coisas. A reparar se há casos estranhos ou não, porque ele sozinho não é capaz. Precisa do apoio de Marcelo, mas Marcelo disse-lhe, olha, eu sou Presidente da República. O meu papel não é esse. Portanto, o senhor arranja lá uma maneira dentro do seu partido ou dentro do governo para verificarem se as pessoas que convidam para cargos do governo são pessoas que podem ser convidadas e que não oferecem problemas, pelo menos que não tenham nenhum caso com a Justiça. E olhando para essa verificação... Agora, será que o PS ainda tem pessoas que não tenham casos com a Justiça? Essa é a minha pergunta, das duas uma. Ou António Costa está-se completamente nas tintas e não tem qualquer critério nas escolhas, o que é uma prova de uma enorme incompetência política e de uma enorme irresponsabilidade. Ou então ele não consegue encontrar pessoas de confiança que não tenham estado envolvidos em negócios estranhos. O que também não é de admirar, porque o PS, lembra, há uns anos havia a expressão da direita dos negócios. Hoje o PS é o partido dos negócios. Toda a gente faz negócios no PS. Já dizia o António José Seguro. Desde Trás-os-Montes até ao Algarve, passando pela Madeira e pelos Açores. Não há região em Portugal em que não haja militantes socialistas a fazer negócios. E temos aqui... normalmente com a família. Sim, e temos aqui um claro problema de recrutamento, Luís Aguiar Conraria. Como é que é possível também que depois de Miguel Alves, Alexandra Reis, agora tínhamos este caso de Carla Alves? Vanessa, eu acho que a tua pergunta mostra
de certa forma, o estado, a degradação a que chegámos no país inteiro e a forma como a família socialista se degradou e espalhou pelo país inteiro. Nós, nos últimos dias, portanto, sabemos que o Presidente da Câmara de Vinhais, portanto, aqui o marido da ex-secretária de Estado, está a ser acusado de coisas gravíssimas. Esta semana foi notícia de que o Presidente da Câmara, também do PS, de Condeixa, foi condenado a 4 anos de prisão, pena suspensa. Portanto, nós já só nos preocupamos com estes corruptos quando vão para o governo. Portanto, nós já nem nos importamos que os socialistas sejam corruptos nas câmaras e no país inteiro. Nós já só pedimos que eles não sejam no governo. É um bocado como aquela história dos familiares, marido e mulher, e pai e filha, irmão e irmã, que estão no Conselho de Ministros. Realmente, quando lá chegam, é um escândalo. Mas nós já achamos normal tudo o resto. Portanto, achamos normal que empresas públicas e estejam socialistas, que sejam familiares de outros socialistas que estão no governo. Mas isto é um problema que é sobretudo regional. Luís, nós não achamos, por isso é que estamos fora do baralho. Nós não achamos que seja normal. Mas eu estou a falar, está bem, eu estou a falar do nosso país e da comentário. Portanto, repara, nós neste caso, desta Secretária de Estado, era mais uma vez uma pessoa que era diretora regional da Agricultura e Pescas aqui no Norte, ok? E o marido dela é presidente da Câmara do PS. E, portanto, a gente já não fala das teias de poder. Sim. Já não é. Era e já não era presidente da Câmara? Ou era só autarca? Mas é que ele agora já não é. Mas foi presidente da Câmara, sim, certo? Sim. Pronto, ok, então estamos a ver, cá está, e vocês agora voltam a confirmar. Quer dizer, uma pessoa já não liga às relações familiares e esta teia de interesses quando não envolve o governo. Portanto, aqui o único problema de facto é a senhora ter ido para o governo. Se ela não tivesse estado no governo, estava tudo bem. O que é verdade, por exemplo, no caso da Alexandra Reis, o escândalo só aconteceu porque ela veio para o governo. Se ele não tivesse vindo para o governo, tinha ficado com os 500 mil euros na maior. Mas isso quer dizer que pode ser um modus operandi a nível regional, que lá está. Eu não sei, o que eu acho é que neste. Não, quer dizer, assim, eu diria que a teia da família socialista. Aliás, isto é extraordinário. Quer dizer, ainda por cima, ainda ontem, o António Costa veio falar em ética republicana. É extraordinário. Mas que ética republicana é esta? Agora, uma ética republicana não temos pai, filha, irmão, irmã, tio, tia, marido, mulher. Então, mas que ética republicana é essa? Então, a ética republicana não é precisamente a não hereditariedade e a questão da não família? Absolutamente. Não é isso que distingue a República da monarquia? O facto dos laços... Ele queria dizer negócios republicanos. Pois, para aí, quer dizer, e perante isto tudo vem a falar em ética republicana. Epá, eu não sei, eu fico... Mas é quando se começa a falar, e ele falou 2 ou 3 vezes na ética republicana, quando começam a falar muito nisso, é caso para ficarmos mesmo preocupados, porque é já o último recurso, é já a última boia. Entretanto, o público diz que a Ministra da Agricultura foi informada previamente pela Secretária de Estado que se viu forçada a admitir ontem de que tinha esses problemas das contas conjuntas com o marido. Entretanto, numa nota enviada à Comunicação Social, o que o Ministério da Agricultura diz é que desconhecia casos, portanto, o envolvimento de Carla Alves em casos judiciais, mas acaba por não responder na mesma se desconhecia ou não estes factos relativos às contas conjuntas arrestadas de Carla Alves com o marido. Susana Peralta, a ser verdade que a Ministra sabia, tem de ser a próxima peça do dominó a cair? Tem que ser a próxima peça do dominó a prestar-nos muito mais contas, a ir ao tribunal contar o que aconteceu. Eu acho que ela devia sair, mas dificilmente isso acontecerá, portanto não vou estar agora... Os partidos já pediram uma audição com caráter de urgência, 3 partidos pelo menos. Mas quer dizer, se havia aqui 2 possibilidades, ou de facto Carla Alves não tinha noção nenhuma que ao ser nomeada Secretária de Estado havia ali um problema de ter umas contas arrestadas, quer dizer, contas arrestadas é uma coisa gravíssima. Eu não conheço ninguém que tenha tido alguma vez uma conta arrestada. Não quer dizer que não quer dizer que todas as pessoas que eu conheço sejam modelos de virtude. Quero só dizer que é de facto um evento raro. Portanto, é uma coisa realmente grave. E esta pessoa pode ter considerado que ir para Secretária de Estado nestas circunstâncias era aceitável, normal. Enfim, que isto é da ética republicana a que o Luís aludia. Ou então, esta pessoa de facto teve 2 dedos de testa e lembrou-se de avisar a Ministra: olha, que pode haver aqui um problema, não é? Olha, que veja lá que o meu marido tem aqui um problema com a Justiça, ele foi Presidente da Câmara, eu era funcionária da Câmara nessa altura e temos aqui umas contas arrestadas e tal. E, quer dizer, o que é isto? E depois a Ministra diz, não faz mal, anda lá daí. Ou seja, há aqui... Sendo que a Ministra ontem disse que estava tudo esclarecido. Pronto. E mesmo que, repara, mas mesmo que a Ministra... E o Primeiro-Ministro não vê nada. O Primeiro-Ministro não vê nada e isto nunca vê nada, ele nunca vê nada. Pronto, é a mesma história. Mas João, eu acho que a coisa pode ser mais grave.
porque ele, na verdade, a defesa que fez ontem desta Secretária de Estado mostra que o problema dele não é tanto não ver nada. O problema dele é ver e não achar mal. achar grave, porque ele com Miguel Alves, isso era ele vê só que não acha mal. Era pior. Eu estou de acordo com o Luís. Eu acho que é muito importante. E, aliás, até estou a citar um bocado uns tweets que a Susana Croada, ex-presidente da Transparência e Integridade, fez hoje de manhã. Mas que eu acho que é realmente um ponto muito importante. O governo que nos venha dizer o que é que para eles entra no domínio do aceitável e o que é que entra no domínio do não aceitável. Que nos venha dizer quais é que são as suas linhas vermelhas. Porque, por exemplo, Miguel Alves, o primeiro-ministro, segurou durante várias semanas, depois de saber que havia histórias muito mal contadas, e foi de facto preciso, o Observador, de resto, ia dizer que o senhor era arguido para, mesmo assim não em 24 horas, se bem me recordo, o Miguel Alves ter saído do governo. E agora, com esta pessoa, por causa das contas arrestadas, que são, enfim, igualmente graves, na minha opinião, saem apenas num dia, logo depois de ter tomado posse, não é? Portanto, isto mostra uma maleabilidade dos critérios éticos deste primeiro-ministro que a mim me preocupa. Eu só quero que ele me diga quais são os dele e depois nós, eleitores, cidadãos... Ele não sabe quais são. Pois ele não sabe, como é que ele pode dizer? Claro que eu sei que não sabe, mas isso era ao mínimo, percebes? Ele dizia, olha, eu acho que Miguel Alves é ótimo, pode perfeitamente ser meu secretário de adjunto, tendo aqui umas maroscas com dinheiro público de caminho. Esta senhora é ótima para secretária de Estado, mesmo tendo contas arrestadas. Tudo bem, quer dizer, ele que nos diga. E depois nós, em consequência, decidimos se queremos ou não queremos tê-lo como primeiro-ministro agora. Basicamente, o critério dele parece ser toda a gente pode estar no governo até que o juiz diga tem que ir para a prisão, está condenado. Não, ou isso, ou até que haja suficiente barulho mediático. Ou isso, ou até que haja suficiente barulho mediático. Ou Sim. isso é um barulho mediático. Mas eu gostava que o Primeiro-Ministro me dissesse qual é o critério dele. Antes de depois de ir como fez ontem no Parlamento, de ir dizer, não, mas eu agora vou aqui inventar um novo procedimento e não sei o quê. Antes de ir para procedimentos muito complicados e, enfim, e a ideia, estou de acordo com o João, isto tem que ser responsabilidade do Primeiro-Ministro, não pode ser uma responsabilidade partilhada com o Presidente da República. Ele tem que nos dizer o seguinte, então e por enquanto, o que é que ele faz? Ele fala com estas pessoas... Quanto tempo? Quantas pessoas é que falam com elas? Que espécie de escrutínio ao seu passado é que é feito? Portanto, isto é tudo uma tal bizarria que é de facto muito preocupante. E a mim parece-me que tanto Maria do Céu Antunes como Fernando Medina, no caso Alexandra Reis, que é já agora bastante menos grave do que este, no sentido em que uma coisa é a indenização, foi muito mais, já falámos aqui sobre isso, mas não são contas arrestadas, estamos a falar de outro domínio de ilegalidade. Mas tanto Maria do Céu Antunes como Fernando Medina têm que nos vir explicar como é que põem estes elementos nos seus ministérios e depois saem de mansinho, como se isto fosse, enfim, olha, enganei-me aqui, não é? Comprei o risol errado, fui comprar risóis e pediste-me de camarão, mas olha, comprei de leitão. Quer dizer, o que é isto, não é? Não pode ser. E mais uma vez, ontem Costa defendeu Medina sem Medina ainda ter explicado qual foi o processo de recrutamento de Alexandra Reis. Claro, o Ministro das Finanças vai ao Parlamento esta tarde. Que perguntas é que lhe fez? Exato, qual é o processo de recrutamento? Antes de avançar. Eu sei qual foi a pergunta. A pergunta foi, queres vir? E ela disse, quero. Sim, pronto, pois. E foi. E agora vamos querer ouvir o Jorge Fernandes. Quer falar, Jorge? Não, eu acho que tudo isto, eu confesso que eu não sei exatamente o que é que se estará a passar no governo, porque isto é de tal maneira errático e lunático que não há racionalidade por trás disto. Eu gostava imenso de ser mosca para perceber como é que eles estão a tomar decisões neste momento, porque a quantidade de tiros nos pés é tamanha que uma pessoa começa a perguntar se não haverá qualquer intenção de forçar a mão e uma eventual crise política, tirando o ónus para cima do Marcelo Rebelo de Sousa e dando a Costa a desculpa perfeita para sair e deixar qualquer seu sucessor concorrer às eleições numa altura, e relembro, que as sondagens continuam, apesar de tudo, a ser favoráveis. Mas, Jorge, é muito difícil Costa querer isso, porque é terrível para um político ser primeiro-ministro de um governo de maioria absoluta durante um ano. Quer dizer, seria o maior desastre da política portuguesa desde 1975. Mas quer dizer, eu acho que vocês não conhecem, mas o secretário de Estado do Ambiente que hoje fez a capa do Sol é aqui de Braga, foi candidato à Câmara de Braga que perdeu. Ele era o braço direito do Mesquita Machado, caramba. O Mesquita Machado, por exemplo, é daqueles dinossauros aqui de Braga, é daqueles que dá, quando se fala do problema das câmaras, o que é aquilo que nos vem à cabeça é exatamente, ele é o arquétipo perfeito desse tipo de que eu acho, por acaso, neste momento é preconceito em relação a vários presidentes de Câmara, porque acho que houve uma grande renovação. Ele era o braço direito, o Mesquita Machado foi condenado.
Quer dizer, é mais um, este já está condenado, até recorreu ao Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional não lhe deu razão. Vamos ver. Eu posso dizer uma coisa? Vamos buscar o braço direito do tipo. Eu tenho uma pergunta. Se rejeitarmos esta hipótese de que... Eu percebo, quem foi braço direito do Sócrates, se calhar não vê problemas em ser braço direito. Mas quer dizer, mas se rejeitarmos esta hipótese, quer dizer, há uma coisa que eu quero só em relação àquilo que o João disse, eu não estou em desacordo. Agora, é preciso ver, e este ano é o 7º ano de governo de António Costa. É verdade que tudo isto foi um bocadinho estranho, porque tipicamente não se está 6 anos em minoria e depois consegue-se uma maioria. Mas enfim, este ano, na verdade, é o 7º ano de governo de António Costa, com o desgaste natural que tudo isso traz. E, portanto, eu diria que essa leitura que o João faz, e eu, de certa maneira, concordo, nesse aspecto não é absolutamente correta, não é? Agora, se rejeitarmos esta hipótese de que, de facto, Costa não está a tentar forçar a mão e tentar arranjar aqui uma crise política culpando Marcelo, então aí quer dizer, a única explicação para isto é que o Primeiro-Ministro está completamente de cabeça perdida, então aí o Governo não tem as mínimas condições para continuar. Eu acho que é ainda mais preocupante, porque... Eu acho que houve um erro tático. Posso aqui... Não, mas deixa-me só dizer aqui uma coisa. Que é assim, eu também queria dizer uma coisa. Eu queria introduzir uma coisa que acho que ninguém falou, mas força. Mas quer dizer, se não consegue arranjar secretários de Estado idóneos, quer dizer, como é que pode ter cabeça e sangue frio e gente à volta dele para planear políticas públicas complexas, ainda para mais, quer dizer, com este tipo de gente à volta dele, nós estamos num momento hiper delicado, no sentido em que, provavelmente, nunca houve tanto dinheiro da União Europeia a chegar ao país, pelo menos nas últimas décadas, e quer dizer, se não temos nesta fase, com o PRR, o mais escrupuloso controle e a mais alta ética republicana, como diz António Costa. E Marcelo Rebelo de Sousa avisou para isso, para não se pode desbaratar 2023. Daqui a 3 ou 4 ou 5 anos, começarmos a perceber que houve imensas negociatas e que o PRR foi desbaratado em coisas mal feitas, mal desenhadas e provavelmente terá acabado nos bolsos de pessoas onde não deveria ter acabado. O PRR já está perdido, Jorge. Isso também, o PRR é mais um plano, como muitos outros já tivemos. Deixa-me só fazer um ponto, só um e depois eu calmo. Que eu acho que tem a ver com o desmoronar deste governo. Eu acho que houve um erro tático de Costa neste novo governo, que foi pôr todos os candidatos à sucessão no governo. É possível. E uma coisa que depois aconteceu foi que nós, possivelmente o que temos são as várias fações a minarem-se umas às outras. Porque estes casos que chegam aos jornais é porque alguém os sopra para os jornais. E o mais provável é serem os adversários políticos internos. São as pessoas que estou de acordo. É a história dos Angles das comadres, sabem-se as verdades. E, portanto, eu acho que pode ter aqui havido um erro. Isso é a coisa que não falta no PS, são comadres e compadres. Pois, exatamente. Também. Não, é verdade. Isso é um bom ponto. Susana, dá-me só um minuto. Vai. Muito rápido. Eu também acho que, e se calhar não é coincidência, Costa estava completamente obcecado com a ida para Bruxelas. Ele acreditava que tinha hipóteses e a partir do início da guerra da Ucrânia percebeu que as coisas estavam mais difíceis. E se repararmos, a guerra na Ucrânia começou antes do governo tomar posse e um mês depois da maioria absoluta. E eu acho que Costa está mesmo nervoso com a possibilidade de não ir para Bruxelas, continua obcecado com isso e desviou as atenções de Portugal. Achou que isto com maioria absoluta as coisas estavam bem encaminhadas e concentrou-se demasiado no plano europeu e bastou distrair-se um pouco para as coisas saírem fora de controlo em Portugal. Eu acho que pode ter sido isso que aconteceu. Olhando aqui ainda para essa relação entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, apesar de desta vez o Presidente ter estendido o tapete para a demissão, foi uma demissão em direto desta Secretária de Estado, ele acabou também por insistir muito aqui na tónica do autoescrutínio, foi esta a expressão utilizada por Marcelo Rebelo de Sousa. Isto não é ao mesmo tempo, Jorge Fernandes, estar a fazer um favor ao Governo que também deveria fazer a fiscalização prévia das pessoas que convida? Isso é evidente, quer dizer, não cabe ao Presidente da República entrar neste tipo de jogo, até porque, em última análise, quando as coisas corressem mal, como estão a correr agora manifestamente, o Presidente seria corresponsabilizado. E nós, como Marcelo Rebelo de Sousa disse ontem, e muito bem, nós não vivemos num regime presidencialista, vivemos num regime, enfim, semipresidencialista, parlamentar. O Governo apenas responde perante a Assembleia da República e a responsabilidade política de tudo o que se passa no Governo, em última análise, é de António Costa.
Susana Peralta. Não, eu queria só acrescentar uma coisa àquilo que o Jorge disse. Quer dizer, não há de ser assim tão difícil se, por exemplo, Carla Alves toma posse e passado poucas horas está no Correio da Manhã que ela tem as contas arrestadas com o marido. Para mim é claro. Não, mas para mim é claro que a ministra sabia disso. Quer dizer, o desmentido dela de hoje, em que ela desmente uma coisa de que não foi acusada, é claramente uma assunção de que aquilo que estava a ser acusado era verdade. Portanto, para mim é absolutamente claro que esta... Se não sabia, devia saber. Disse à ministra que tinha as contas arrastadas e que era um problema do marido, e o mesmo Costa, no debate de ontem, falou nisso até com bastante detalhe. Aliás, e tivemos a ex-secretária de Estado, Berta Nunes, que é presidente da Federação do PS de Bragança, a dizer que só soube da proposta da nomeação de Carla Alves para secretária de Estado quando essa informação foi tornada pública e que logo antecipou problemas. Portanto, de facto, era fácil saber. Não pode ser assim tão difícil porque a informação acaba por surgir. Mas mostra também as guerras dentro do PS. Pois, mostra, claro. Como eu antecipei com o Hugo Pires, quer dizer, caramba, pá, há coisas que são óbvias. Exatamente, há coisas que são óbvias. E não consta que os órgãos de comunicação que denunciam estes casos peçam ajuda ao Marcelo. Portanto, não vejo porque é que o Costa precisa de ajuda do Marcelo para fazer este trabalho. E já agora, a Alexandra Reis, como o Luís falou aqui a semana passada, mas já vinha numa notícia do Expresso, enfim, um bocadinho, não tão diretamente, mas em que se falava da possibilidade de ter havido essa indenização. E depois veio-se a saber que o Ministério de Pedro Nuno Santos sabia. Portanto, a informação não está assim tão destapada. Quer dizer, isto não se trata de andar a encontrar podres na vida destas pessoas, sei lá. Mas a Susana tem isso é estranho. Não é disso, estamos a falar de coisas que são relativamente fáceis de encontrar. O Ministério de Pedro Nuno Santos sabia. Pedro Nuno Santos demitiu-se por causa disso, mas depois foi escolhida uma anterior secretária de Estado de Pedro Nuno Santos para ser ministra de outra pasta, bem evidente, é da habitação. Se calhar foi uma das razões por separaram as pastas. Mas quer dizer, se o gabinete sabia, essa secretária de Estado também sabia. Se Pedro Nuno Santos demitiu porque sabia, como é que essa secretária de Estado é promovida a ministro? Podia não saber, não é? Porque ela tinha, enfim... Bom, mas a pergunta há outras perguntas relativas a essa secretária de Estado. Temos muitas perguntas e ainda falta de respostas da parte, nomeadamente, destes dois ministros, da Ministra da Agricultura e de Fernando Medina, mas cá estaremos na próxima semana. Isto hoje acabou por ser aqui uma mistura de dominó, brincámos aos castelos de cartas. No fundo, só estamos mesmo a seguir o exemplo do Governo aqui no Fora do Baralho, mas para o Primeiro-Ministro, ainda na última hora, estava tudo na maior. Deixa, está tudo bem. Deixa, está tudo bem. Se está tudo bem, até para a semana.